Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Sempre que me perguntam assim, qual que é o meu diretor favorito, eu nunca sei responder, porque cinéfilo geralmente tem aquela coisa, só assisto filmes bons. Eu não, eu gosto de filme do canal Lifetime, eu gosto de ver filmes e séries. Mas um dos diretores que eu mais assisti filmes foi o Alfred Hitchcock, porque eu acho que é uma escola, né, para tipo de filme que eu amo, que é terror, suspense, policial. Ele deu as diretrizes que a gente sente até hoje, 2023. A presença dele é muito marcante. E eu vi muitos filmes, provavelmente é o diretor que eu vi mais filmes, porque desde criança eu assisto, né, as coisas dele, até a fase britânica, de 39 degraus, houve um festival pela TV Cultura, emissora educativa aqui do estado de São Paulo. A própria Rede Globo, nos anos 80, andou passando episódios daquela Alfred Hitchcock Apresenta. Ele é um pioneiro, ele foi para televisão ainda nos anos 50, apresentar um show, né, que tinha histórias macabras, histórias de suspense, e ele apresentava, ele introduzia essas histórias falando mal dos patrocinadores e fazendo aquelas piadas de humor ácido, que era bem inglês, né? Ele era britânico. Inclusive, esse documentário que tem na HBO Max, Eu Sou Alfred Hitchcock, aborda a ida dele para a televisão. Achei bem legal. E fala desse negócio dele falar mal dos patrocinadores e o que aconteceu, né? Mas teria que assistir o documentário para ver. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Cobertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu amo, né, Psicose, porque assim, eu sou fã de filme de terror e é um grande filme de terror, Psicose. É meio que o desencadeador do meu subgênero de horror favorito, que são os filmes slasher. E a cena do chuveiro, ela é antológica, porque eu só vou dar, tem que assistir o documentário, mas assim, aqueles 45 segundos revolucionaram a edição de cinema e revolucionaram o ponto de vista. Só para você ter uma ideia, em 45 segundos você muda o ponto de vista 4 ou 5 vezes. No documentário eles mostram o storyboard, e aí você vai ver certinho, tá? Qual pedacinho daquilo é um ponto de vista, outro pedacinho, outro. Então, assim, é claro que eu amo aquele filme. E aí o documentário ele parte deste filme, do Psicose, que o próprio Hitchcock achava que ia ser um fracasso, estava com medo e tal. Aí você tem um flashback e você vai tendo o desenrolar, né? Desde os filmes mudos que ele produziu, e aí o filme vai intercalando a vida pessoal, quando ele conhece a Alma, a companheira dele da vida, e a carreira dele, como que alguns filmes foram recusados, a parceria dele com o tiozinho lá, o Selznick, que produziu E o Vento Levou, que foi cheia de rusgas, e é uma coisa, por exemplo, que eu nunca tinha me tocado, né? O filme Rope, que é aquele que os dois gays, porque esses personagens são homossexuais, né? Me poupe. Quando eles matam o cara e colocam dentro daquele baú lá e depois servem o jantar por cima, o nome da personagem era David, eu nunca tinha sacado. Falei, deve ser o David Selznick, né? Então, o documentário ele vai intercalando os principais filmes, a importância técnica e artística desses filmes com a parte pessoal, sem esquecer o lado questionável e sombrio do Sr. Alfred Hitchcock, a misoginia dele, o modo horrível como ele tratou a Atriz dos Pássaros, que é um filme posterior à Psicose, porque daí quando chega, o documentário alcança de novo o Psicose e vai até o Frenesi, que é o último filme. Por exemplo, eu me lembro quando na TV Globo, acho que nem chamava Supercine ainda, chamava Primeira Exibição, quando o Frenzy passou pela primeira vez na televisão. Então eu tenho contato com a obra do Hitch desde que eu era criança, né? Então, assim, ele é um documentário que trata a obra, a vida e obra dele de forma horizontal. Então, para fãs casuais, para quem não sabe muita coisa, e eu acho que é assim, ele é essencial para quem quer discutir cinema, porque tem algumas coisas que às vezes eu falo aqui e o pessoal reclama comigo e que o Hitchcock fala. Então eu acho que estou em melhor companhia, né? Por exemplo, quando eu reclamo assim, pô,
tá aparecendo a cena e tem um narrador falando em cima, tá aparecendo o vídeo, audiobook, ou audiodescrição. Sim, porque cinema é imagem. A história é contada através da imagem, você não precisa reforçar. O diálogo é uma outra coisa. E olha que eu tenho 10% de visão. Se eu me sinto ofendido quando tem essa imagem, mas estão me contando o que está acontecendo, imagino se eu não tivesse, tá? Formalmente, esse documentário é bem legal. O Hitchcock é o centro, tá? O vídeo e obra. Fotos, trechos de filme, tudo. Porque várias pessoas, sempre, como é costume em documentário, dão depoimentos, né? A gente não vê a carinha de ninguém, não. Só tem o nominho e o título, né? O que a pessoa é, mas a voz da pessoa está atrás das imagens. Porque o documentário parte do princípio de que o Hitchcock é o diretor mais conhecido do mundo, ele é o diretor provavelmente mais influente do mundo. Então, para apoiar essa ideia, então você não tem a cara das outras pessoas. Hitch era uma grande personalidade, larger than life, maior do que a vida. Isso que o subtexto está dizendo, né? Quando você não mostra as pessoas que estão falando. Então aí eles não deixam essas pessoas aparecerem, sem deixar de falar do lado mais oculto, né? Mais escuro, sei lá, do Alfred Hitchcock. É um bom estudo horizontal. Tá? Se você quer verticalizar, aí você teria que procurar documentários sobre cada fase, cada filme, sei lá, o Hitchcock Truffaut, né? Aí você vai ter uma coisa bem. Então não adianta reclamar, nossa, ele é muito raso, assim. Não, ele é um panorama da vida e obra deste cara. Então vai ter filmes que não vão ser mencionados, porque o documentário dura 1h20, mas Rebeca fala um pouco, fala assim da janela indiscreta, não dá para deixar. Eu estou gravando isso em 2023. Em 2022, um dos melhores filmes de suspense que eu vi chama Watcher, Observador em português, que é a da moça lá cujo marido aceita, eu resenhei aqui no canal, aceita um emprego na Romênia e essa moça é observada de um outro apartamento. Isso é janela indiscreta, né? Então, esses filmes do Hitchcock, eles são assim a base de muito da filmografia moderna. E então não dá para falar de todos eles. Então o documentário pinça alguns muito ultra representativos. E aí, se você quiser uma coisa mais vertical, vá procurando coisas, textos. Tem muita coisa escrita sobre Hitchcock, tá? Então ele é um bom documentário e dá para aprender coisas, né? Tchau.